Gratidão. Gratidão. A gratidão, ela aperfeiçoa a comunhão. E esse aperfeiçoamento da comunhão, que se dá pelas expressões contínuas de gratidão, elas trazem alegria. Elas trazem alegria. Gratidão me parece que é um artigo em falta no nosso mundo. Gente, como nós escutamos queixas, reclamações, murmuração, desagrado, descontenta, como se ouve isso? E gratidão, aquela joia, aquela pérola que é uma palavra, muito obrigado, um abraço, um reconhecimento, parece que é tão difícil sair da boca da gente, é tão difícil sair do nosso íntimo. Ou então, se não tem a murmuração, se não tem a reclamação, tem o silêncio. Silêncio. A indiferença silenciosa. Semana passada, a senhora e eu estivemos lá em Cachoeira Paulista. Aliás, eu trago um abraço do Felipe Teles e da Marcinha para todos vocês aqui. Mas foi marcante que, terminando lá o culto, já tinha acontecido a mensagem e tudo mais, o Felipe chamou à frente 3 pessoas, um casal, uma família, na verdade, com seu filho, mas também um outro rapaz, gente que estava saindo lá de Cachoeira Paulista. Um deles, um dos presbíteros da igreja, um casal muito precioso, braço direito deles lá, está mudando para o sul, vão para Curitiba. Um rapaz que está saindo de lá, se criou naquela igreja e está indo para os Estados Unidos fazer o seu doutorado lá. E as palavras que nós ouvimos daquela família e daquele rapaz foram palavras de gratidão. Esta aqui é a nossa igreja. Nós estamos saindo, mas nosso coração fica aqui. Palavras de reconhecimento. Que precioso isso. Que precioso isso. Eu confesso que eu comparo isso com tantas saídas que nós experimentamos aqui na nossa igreja, que é por WhatsApp, é por e-mail, é simplesmente um comunicado, ou é uma indiferença, uma ausência. O que será que agrada mais ao Senhor? O que será que reflete mais o caráter de Cristo? A falta de gratidão, a falta de reconhecimento pelo investimento que muitas vezes é feito nas vidas pela igreja, e eu generalizo, a igreja é uma pessoa, é outra pessoa, é um líder de um ministério que investe e aquilo é deixado de lado. Eu diria, é muitas vezes desprezado. Paulo nos dá um exemplo singelo na sua carta. Um exemplo desses que merece ser bem observado porque merece ser seguido. Ele começa a sua carta dizendo, eu dou graças a Deus por vocês. E ele termina a sua carta dizendo, muito obrigado pelo que vocês são na minha vida. A ligação que Paulo tinha com a igreja dos Filipenses, ela foi em todo o tempo uma ligação amorosa, ela foi muito leal de parte a parte, e ele encerra a sua carta com gratidão. De resto, Paulo mostra isso em todas as cartas, mas nessa carta especificamente, me parece que isso fica muito claro. A gratidão, ela aperfeiçoa, ela edifica a comunhão. E Paulo mostra a sua gratidão aos filipenses de 3 maneiras que são exemplares e que merecem ser observadas e que, de certa forma, merecem ser seguidas. E a primeira maneira pela qual ele expressa isso é a gratidão pela comunhão que eles tiveram com ele no sofrimento. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, eu queria ler os versículos 13, inicialmente 13 até 16. Filipenses 4. Começando no versículo 13. Eu sei que foi falado já nesse versículo na semana passada, mas de certa forma a ideia está aqui presente. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, apesar de que eu posso tudo,
Apesar de que eu tenho uma automotivação, apesar de que eu tenho uma fé bem firmada, apesar de que a minha esperança está muito firme, eu sei que a coroa me está guardada, apesar disso tudo, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. O versículo 14, ele está ligado com o versículo 13. Eu posso tudo, especialmente quando eu sei que eu não estou sozinho. Eu posso encarar, eu posso enfrentar, eu posso lidar com as situações, especialmente quando eu sei que eu não estou sozinho. O verbo traduzido aqui no versículo 14, por participar, aqui na NVI, é a palavra que denota comunhão, koinonia. Vocês tiveram koinonia comigo, vocês partilharam, vocês tomaram parte nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos, nas encrencas, nas situações delicadas, nas situações difíceis. Quando as coisas ficaram complicadas, vocês tiveram koinonia. Os primeiros dias do Evangelho, do cristianismo, eles foram marcados por muitos sofrimentos físicos e sofrimentos morais. Lembra Paulo sai de Filipos, igreja dos Filipenses, ele sai de lá e ele vai para Tessalônica, é a próxima cidade maior naquela região da Macedônia. Ele chega em Tessalônica, ele começa a pregar o evangelho, pessoas começam a se converter e aí a confusão vem. E os judaizantes e os judeus e o povo da cidade, eles exercem uma pressão tão grande, eles entram na sinagoga, eles pegam o líder da sinagoga, maltratam o camarada, eles fazem tanta pressão que é melhor Paulo sair. E eles tiram Paulo, e Paulo vai adiante, vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, a claque lá de Tessalônica, os desocupados, os descontentes, os que estavam a fim de complicar a vida, eles saem de Tessalônica, vão lá para Bereia e começa a confusão lá também. E Paulo tem que sair, vai para Atenas. Essa era a tônica, esse era o ambiente no qual Paulo e no qual os primeiros evangelistas e os primeiros cristãos viviam. Expulso da cidade, sendo empurrado de um lugar para outro, perseguição. E nesse contexto, nesse ambiente de pressão, de perseguição, de confusão, nesse ambiente, os filipenses mostraram esta participação, esta koinonia, esta ideia de uma comunhão, de tomar a sua parte. Paulo, você não está sozinho. Certamente se envolvia oração, com certeza, oração. Os que ficaram em Filipos não podiam sair dali, mas eles recebiam notícias, eles se preocupavam. Puxa, Senhor, Paulo saiu daqui, debaixo de pressão, sendo maltratado. Agora, Senhor, cuida dele. E à medida que as notícias chegavam aqui, as orações, elas iam sempre dizendo, Senhor, cuida dele. Sim, enviaram auxílio financeiro. Mandaram ofertas para Paulo. Paulo, olha, não sabemos bem quais são suas necessidades, ou quem sabe sabiam, lá mandaram ofertas, mandaram recurso financeiro. Mas esses recursos financeiros não era por transferência bancária, era levado por alguém. Havia companhia, alguém chegava e Paulo, eu trouxe isso aqui, mas eu vou ficar com você aqui. Eu vou fazer companhia, como fizeram enquanto Paulo estava na prisão, estava na cadeia. Paulo, está aqui, ó, Epafrodito, lembra? Estava doente, adoeceu, mas estava lá. Achou Paulo na cadeia, encontrou o lugar e fez companhia. Koinonia tem a ver com isso. Koinonia tem a ver com isso. Comunhão, participação, como diz aqui, é mais, muito mais do que amizade. Às vezes nós
simpatizamos, nós nos identificamos com uma, com outra pessoa, mas comunhão vai além desse aspecto de amizade, de companheirismo. Comunhão é muito mais do que reunir aos domingos e com um sorriso cumprimentarmos uns aos outros. Koinonia, comunhão envolve, desculpe aqui, envolve envolvimento, né? Significa envolvimento. Nas boas e nas ruins. Envolvimento na hora clara e na hora escura. Envolvimento quando tudo está indo de vento em popa, mas também quando a maré é contrária. Koinonia significa solidariedade. Solidariedade. Esta participação junto, ela se mostra especialmente necessária e importante em tempos de sofrimento. Em tempos de sofrimento, nós podemos dizer como Paulo, eu posso tudo, especialmente quando eu não estou sozinho. Koinonia no sofrimento não é para dar palpites, não é para julgar. A koinonia no sofrimento não é para fazer aumentar o sofrimento. Eu lembro dos amigos de Jó, lembra da história dos amigos de Jó? Ou a história de Jó, e começam a acontecer aquelas muitas tragédias na vida dele, as perdas, e é uma situação crítica, e lá está Jó sentado num monte de cinzas, coçando as suas feridas, seus furúnculos, com um caco de telha. Não tem mais nada o homem. E os seus amigos vêm ao seu encontro. Gente, os amigos de Jó, eles são preciosos. Eles ficam 7 dias em silêncio. Eles se sentam do lado dele e choram. Depois eles dizem besteira, mas aqueles 7 dias, eles estão ali. Solidariedade, comunhão, participação. Quando eles começam a falar, eles aumentam o sofrimento de Jó. Mas enquanto eles estão quietos, e nós temos que aprender isso. Comunhão, às vezes, é exatamente isso. Fica quieto. Mas te coloca do lado e chora junto. Comunhão se faz e se mostra pela prática. E no caso aqui dos filipenses, a participação, a comunhão foi oferecer ajuda. Foi oferecer ajuda. E qual é a contrapartida da ajuda? Gratidão. Gratidão. Paulo está dizendo, vocês fizeram bem. Ele está dizendo, fez bem para mim. Foi importante para mim. Eu posso tudo porque vocês estão comigo. Gratidão pela comunhão no sofrimento. Paulo nos dá uma segunda razão da gratidão, a gratidão pela comunhão deles no sustento. Versículos 17, versículos 18. Não que eu esteja procurando ofertas. Vocês que vão para seminário, CLD, buscam ministérios, marca com marca-texto essa frase. Não procurar ofertas. Não que eu esteja procurando ofertas. Mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Gratidão pelo sustento. Os filipenses eram um povo generoso. Os filipenses era uma igreja generosa. Eles mantinham um contato sustentador com Paulo. Pessoal, Paulo não fora enviado pela igreja dos filipenses, tá? Ele tinha sido enviado pela igreja de Antioquia da Síria. Lá, quando ele foi lá com Barnabé, e os primeiros gregos, né, os primeiros gentios aceitaram a Cristo, e coisas maravilhosas, e o Senhor separou Barnabé e Saulo para uma missão. É aquela igreja que era a igreja enviadora, mas os filipenses, eles se ligaram, eles se conectaram com Paulo. Deu link, né? E eles se tornaram uma igreja que sustenta, foram fiéis em ajudar Paulo.
E aqui Paulo, nesses 2 versículos, na verdade, ele está usando uma linguagem contábil. Tá? É um palavreado aqui que um contabilista, um contador iria entender bem lá naquele tempo. Eu não estou procurando que o crédito seja meu. Eu não quero que a minha conta aumente, eu quero que a de vocês aumente. Eu quero que isso seja acreditado para vocês. Crédito e débito. Tá? Crédito e débito. Ele queria que houvesse crédito não na sua conta, mas na conta dos filipenses. É isso que ele diz no versículo 17. Aquilo, eu não quero ofertas, eu estou buscando aquilo que pode ser creditado na conta de vocês. Buscar a edificação da igreja. Trabalhar para a edificação da igreja. Orar pela edificação da igreja, esforçar-se pela edificação da igreja é uma forma de gratidão. É uma maneira de mostrar gratidão para com a igreja. E é isso que Paulo está fazendo. Eu não estou interessado, eu posso tudo. Eu quero que o crédito de vocês aumente. Penso que aqui vai um alerta para todos nós, e para nós, pastores, obreiros em especial. Não procure ganhar, mas procure dar. Não busque ganhar, busque dar. Seminaristas, missionários, pastores, não fique olhando o que ganha, procure dar. Aliás, parece que alguém ouviu Jesus dizer uma coisa parecida, né? Mais bem-aventurado não é isso? Dar do que receber. Nunca canse de expressar gratidão. Gratidão. E quando você ganha, agradeça. Agradeça. A gratidão, ela também se mostra pelo contentamento. Versículo 18, Paulo diz assim: recebi tudo e o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Para quem aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, o tamanho da oferta não importa. Não está relatado aqui quanto foi a oferta, mas a expressão de Paulo é: gente, para mim, estou amplamente suprido. Basta. É demais o que vocês estão mandando aqui. Contentamento. Contentamento por aquilo que recebeu. Uma demonstração de comunhão, uma demonstração de gratidão, ela vale muito mais que o tamanho da oferta. Para Paulo, o que valia não foi o tamanho da oferta, o tamanho do cheque, mas foi o ato, o gesto deles de enviarem Epafrodito com uma oferta para ele. E ele disse: Senhor, eu estou amplamente suprido, eu tenho tudo que eu preciso. Buscar esses gestos, isso é valioso. Vou compartilhar algumas coisas com vocês. Eu lembro que alguém que me foi muito precioso aqui nessa igreja foi o José de Jesus, que a maioria sabe disso. No dia que eu me despedi do José de Jesus, dia 11 de dezembro de 95, o aniversário do José de Jesus é dia 13 de dezembro. Então, antes de vir aqui na igreja, tinha que pegar algumas coisas ainda que eu tinha por aqui. Eu fui numa loja no centro e comprei um relógio para ele. E aí eu vim aqui, quando o Zé de Jesus viu que eu entrei, ele sumiu. Ele, sei lá, daqui a pouco eu escutei a vassoura, estava lá por baixo, eu desci ali, encontrei o Zé de Jesus no corredor, na frente dos banheiros aqui. E aí eu dei o presente para ele, nos demos um abraço, choramos juntos ali, e fui embora. Em julho do ano seguinte, pastor Carlos e um grupo de adolescentes foi para Porto Alegre, e o Zé de Jesus, que trabalhava com os adolescentes, e a dona Fernanda foram junto, porque o Sidney Kempa ia casar, ele casou em Porto Alegre, e eles foram para lá. E estávamos juntos lá, no casamento, na cerimônia de casamento, depois teve a recepção. Lá pelas tantas, o José de Jesus começou, ele era bem diretivo, certo? Ele começou: pessoal, vamos lá, está na hora, temos que ir embora, porque eles iam para outra cidade para dormir, para passar a noite. Vamos embora, está na hora já, 9h30, vamos lá. E alguém falou: não é 9h30, é 8h30. Dona Fernanda chegou para mim e disse assim: pastor, é a primeira vez que ele está usando aquele relógio que o senhor deu para ele. O senhor deu o relógio em dezembro, era horário de verão. Agora é julho.
Gratidão. Gratidão. Eu lembro de uma vez, Soraya e eu estávamos chegando em Porto Alegre, entrando na cidade, passamos do aeroporto, estávamos entrando na cidade, e aí parou num semáforo lá, e tinha o pessoal pedindo, né, os adolescentes lá pedindo alguma moedinha, alguma coisa, queriam limpar o para-brisa e tal. Eu olhei, tinha umas moedinhas, eu peguei e dei uma moeda para ele, o jovem, abri o vidro, dei a moeda para ele, aí ele saiu, olhou assim, jogou fora. Lembro também, eu só conto se vocês prometerem não contar para ninguém mais, mas Soraya e eu fomos uma vez, estávamos nos Estados Unidos e fomos para uma outra cidade e o avião pousou, peguei um táxi, nos deixou na porta do hotel e eu fiquei ali pagando o taxista. Enquanto eu pagava o taxista, já veio o boy do hotel, aquele carrinho, já abriu o porta-malas e pegou as nossas malas e levou, e Soraya e eu entramos de mãos vazias, entramos e fizemos o check-in, e ele fez questão de levar as nossas malas até o quarto. E eu me lembrei que nos Estados Unidos a prática da gorjeta é institucionalizada. E aí o boy entrou no nosso quarto e mostrou como funcionava, como ligava a televisão, o ar-condicionado, tudo, e eu comecei a olhar nos bolsos, eu não tinha dinheiro, eu só tinha uma nota grande, eu não sei se era de 50 ou de 100 dólares, mas não vou dar uma gorjeta de 50 dólares pro cara, né? O dólar era 4 pau, não. Eu tinha uma nota de $1. E aí, quando ele abriu a porta, que ele estava saindo, eu disfarçadamente peguei e botei a nota na mão dele, me despedi dele, a tempo de ouvi-lo olhar para aquilo. Enquanto eu fechava a porta, eu só escutei lá fora, oh my God. Por alguma razão, quando nós fizemos o check-out, que nós saímos do hotel, ninguém carregou nossas malas. Gratidão, falta de gratidão. A gratidão demonstrada quando aquilo me agrada. O gesto, muitas vezes, é mais importante do que o valor. Gratidão permite que Paulo enxergasse aqui que a oferta, na verdade, foi para Deus, e não para ele em primeiro lugar. E é assim que nós temos que entender, e é assim que nós precisamos enxergar. O gesto, o ato, a koinonia, ela é para Deus, ela é uma expressão para Deus. E secundariamente é para mim, ainda que pareça que eu sou o alvo, eu sou o objeto. Foi isso que Paulo expõe aqui no versículo 18. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele está grato, ele reconhece aquilo, ele louva por aquilo, mas ele sabe que para Deus o que os filipenses fizeram é um aroma suave, algo que agrada a Deus. É assim que você oferta? Temos oferta aqui a pouco, é assim que você faz. É um aroma agradável a Deus. Esse dinheiro vai para os salários, vai para os missionários, vai para pagar a conta de luz, vai pagar o conserto aí dos computadores, dos data shows. Ela tem que ser uma oferta para Deus. E quando você receber um ato, um gesto de solidariedade, de comunhão, de koinonia, uma oferta, lembra, em primeiro lugar, isso tem que ser visto por você como uma oferta para Deus. Gratidão pela comunhão no sofrimento, gratidão pela comunhão no sustento, e uma gratidão que é manifestada pela reciprocidade. Versículos 19 e 20. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. No versículo 19, Deus transfere para Deus a sua gratidão. As suas necessidades foram supridas por Deus através dos filipenses. E agora ele confia que os filipenses, também serão supridos pelo Senhor, pelos meios do Senhor. Eles deram, Deus vai repor. Eles abençoaram, Deus vai abençoar.
Paulo não achava aqui que, de alguma forma, os filipenses tinham a obrigação de sustentá-lo. Ele não, em momento algum, ele propõe essa ideia de que eles estavam cumprindo uma obrigação, eles tinham que fazer isso. Não. Quem sabe que Deus lhe supre, estimula outros a crer nisso. Quem sabe que é Deus que lhe está suprindo, confia e estimula outros a que creiam, porque na palavra Deus diz que vai cuidar, na Bíblia Deus diz que vai suprir. No versículo 20, Paulo exalta e adora a Deus, o autor da alegria inabalável, que é prometida na palavra. E isso me leva a uma conclusão profundamente espiritual. E se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje à noite, eu quero que você lembre desta frase. A gratidão, ela sim aperfeiçoa a comunhão e sustenta a alegria. Sustenta a alegria. Inabalável. Os versículos finais da carta, Paulo envia saudações. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Olha aonde o evangelho chegou. Olha aonde o cristianismo chegou. Nas barbas de César. Ainda não era Nero. Talvez Nero daqui a pouco vai ser o imperador, mas porque passando por tribulação, passando por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, sendo preso nesse momento, o evangelho já está chegando no palácio. E agora tem funcionários do governo, tem mordomos, tem servidores lá do palácio do César, que conhecem a Cristo. E Paulo foi levado para lá pelo Senhor, porque os filipenses se ligaram com ele, se vincularam com ele, tiveram comunhão com ele. Paulo está lá, e lá o evangelho chegou, e ele está dizendo, olha aqui, aonde a obra de vocês tem chegado. Os irmãos aqui do palácio estão enviando saudações para vocês. Gente que eles não conheciam, não sabiam pelo nome, ele não cita nomes, mas agora eles têm irmãos lá, e indiretamente, eles contribuíram para que o evangelho chegasse ali. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Eu estou propondo 3 conceitos ou 3 verdades aqui. Gratidão, comunhão, alegria. Alegria é o tema central dessa carta, sem dúvida. Alegria é a palavra-chave. A gratidão, baseada na comunhão, fundamentada na comunhão, sustenta esta alegria. Esses 3 conceitos, eles estão intrinsecamente relacionados. Verdadeira comunhão produz verdadeira alegria. Gratidão genuína, gratidão autêntica, espontânea, ela preserva, ela fortalece a comunhão, logo ela sustenta a alegria. E talvez, se tem lhe faltado alegria, é porque tem lhe faltado gratidão, contentamento. E se tem lhe faltado alegria, talvez esteja lhe faltando a comunhão, que é alimentada, que é suprida pela gratidão. Quero me ater nos 2 primeiros aqui. E com isso nós vamos encerrar. Quando foi a última vez que você manifestou gratidão a alguém? Quando foi? Quando foi a última vez que você expressou gratidão? Faz isso ainda hoje. Saindo daqui vai ter cantina? Vai ter cantina, expressa gratidão. Isso que os pais fizeram aqui, que bom se todos procurassem a equipe infantil, o pessoal dos pré-adolescentes, desse um abraço, desse uma palavra, um estímulo, gratidão. Faz isso ainda hoje. Talvez você tenha que procurar alguém aí dentro para dizer muito obrigado. Talvez, marido, você tenha que dizer muito obrigado para sua esposa.
pelo almoço que ela fez hoje, te engordou mais um pouco. Talvez você, esposa, tenha que dizer muito obrigado para o seu marido, seus filhos, filhos para os pais. Gratidão. Quando foi a última vez que você manifestou gratidão pela sua igreja? Esta igreja, que está longe de ser perfeita, mas é do Senhor Jesus. Quando foi? Faz isso. Faz isso. Renuncia ao descontentamento. Renuncia à ingratidão. Cara amarrada, biquinho. Renuncia a essas coisas. Ainda que você ache que tem razão. Se você não expressa gratidão, você não tem razão. Incremente a comunhão na sua vida. Alguém que está sofrendo pode ser que está precisando só de um abraço, não palavras. De um abraço. Ou talvez está precisando de um ombro, um ouvido para colocar para fora. Talvez alguém que serve fielmente a Deus. Não estou falando de missionários, pastores, eu estou falando de gente que talvez na classe de escola dominical, no discipulado, no fazer o cafezinho aqui na igreja, nesse trabalho dos diáconos, que está dando aula para as crianças, talvez alguém que serve fielmente a Deus, pode ser que esteja precisando de alguma ajuda material. Talvez está precisando de dinheiro. Talvez está precisando de um conserto lá na sua casa. Talvez está precisando de uma carona. Incrementa a comunhão. Promova. Sabe isso que Paulo fala aqui no versículo 18? Promova aquilo que é um aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Porque dar é mais bem-aventurado do que receber, disse Jesus. Faça de gratidão, comunhão e alegria o ornamento da sua vida, a beleza da sua vida como um crente. E fazendo isso, a carta aos Filipenses terá cumprido seu propósito na nossa vida como igreja. Amém? Curve a cabeça, vamos orar. Senhor, nós por nós mesmos nós não conseguimos. Nós temos inúmeras desculpas, Senhor. Nós julgamos que nosso raciocínio está acima e além da tua palavra, mas não é assim. Aqui nessa carta e no encerramento dessa carta, de uma forma muito singela, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá receitas para a nossa vida, para que nós, no nosso andar contigo, no nosso caminhar com o Senhor, nós realmente nos aproximemos muito do caráter, da imagem, da figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nunca fez da murmuração o seu estilo de vida. Que nunca fez do queixume o seu prazer. Nos ajuda, por favor. Sozinhos nós não conseguimos. Mas certamente, instruídos pelo Senhor e então ajudados pelo Teu Espírito Santo, poderemos ser homens e mulheres que praticam gratidão, porque têm um coração grato. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.